Olá, meus irmãos, passando hoje nesse sábado, dia 23 de novembro, hoje é de São Clemente I e São Columbano, grandes santos da igreja. Evangelho meditado hoje será o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, lá no seu capítulo 20, versículo 27 ao 40. Aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, os quais negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a mulher para dar descendência ao irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a mulher, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ele será a esposa de qual deles? Pois os 7 a tiveram por esposa. Jesus respondeu-lhes: neste mundo, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos de participar do mundo futuro e da ressurreição dos mortos, não se casam, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam também foi mostrado por Moisés na passagem da sarça ardente, quando chama o Senhor de Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele é Deus não de mortos, mas Deus de vivos, pois todos vivem para ele. Alguns escribas responderam a Jesus: Mestre, falastes muito bem. E não mais tinham coragem de lhe perguntar coisa alguma. Meus irmãos, o Evangelho de hoje é maravilhoso, é esclarecedor para todos nós. Estamos nos aproximando do fim do ano litúrgico e também do fim do ano civil. A liturgia que ilumina com os textos sagrados o nosso dia a dia nos coloca diante de uma verdade de fé animadora. Chega o fim. Temos que passar pela morte, mas não se entristeçam. Vamos ressuscitar. Deus é Deus não de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para Ele, diz Jesus. Então Deus é o Deus da vida. O erro dos saduceus foi pensar a vida depois da morte ser uma simples repetição do que vivemos aqui. A vida é a mesma, mas na sua plenitude em Deus, que só Ele sabe como será. É vida nova, é vida Zoés, escondida em Cristo. A vida que temos, nós a recebemos dele. É o sopro de sua boca, como nos diz São Paulo apóstolo no Areópago de Atenas. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Ora, essa controvérsia do Evangelho coloca também e oferece ocasião para todos nós refletirmos de maneira toda especial sobre o celibato, isto é, o voto de castidade por amor ao reino de Deus. Encontramos-nos na cidade santa de Jerusalém. Aproxima-se de Jesus alguns saduceus. Vamos colocar o contexto do Evangelho de hoje. Um pouquinho mais demorado, mas importante para refletirmos. São inimigos da ressurreição, a fim de o atraiçoarem em alguma palavra mal colocada que servisse de pretexto para desmerecê-lo aos olhos do povo e condená-lo uma vez por todas. Com a história fictícia, ele coloca, segundo ele, desenvolver um problema teológico sem solução, na visão dele, e esperam conseguir à prova a prudência de Cristo e o seu conhecimento da Escritura. Uma mulher, de acordo com a prescrição da lei, Deuteronômio 24:5, casará-se sucessivamente com 7 irmãos, de qual deles, portanto, será esposa depois da ressurreição dos corpos? Ora, a resposta de Jesus não poderia ser mais inusitada. As pessoas deste mundo se casam, contudo, as que são julgadas dignas de ter parte naquele mundo e na ressurreição dos mortos, lá não se casam. Jesus aponta aqui
uma realidade estranha à mentalidade dos judeus, que se tornaria não só comum, mas um traço distinto do cristianismo. A virgindade por amor a Deus, ou seja, a perfeita continência sexual enquanto expressão e expectativa daquele matrimônio místico e espiritual que os justos contrairão com o Senhor, esposo das nossas almas. Ora, de fato, todos fomos feitos para o casamento, segundo as palavras do Criador. Não é bom que o homem esteja só, conforme Gênesis, capítulo 2, versículo 18. O celibato, porém, ajuda-nos a lembrar que o verdadeiro e perpétuo casamento não é tanto que se celebra entre os noivos deste mundo. Este é o indicativo daquele cuja figura passa quando o que havemos de celebrar com Deus na glória do céu. Por isso, sejamos casados ou não nesta vida, temos que nos prepararmos para o grande encontro, para as núpcias definitiva, as núpcias do Cordeiro. Ora, as núpcias do Cordeiro imolado. Com que alma iremos comparecer ao banquete eterno? Manchada, corroída pelo pecado, indigna e de tão sublime esposo? Ou, como deve ser, limpa, alvejada, exalando o suave odor da graça e do amor? Meditemos sobre isso. Que São Clemente e São Colombano rogue a Deus por nós, para que, cheio do Espírito Santo, possamos afirmar como salmista no Salmo 143: bendito seja o Senhor, meu benfeitor e minha fortaleza. Grande abraço, muito obrigado, se inscreva, curta e compartilha.